Existem muitas diferenças entre linguagens naturais, como o português, e as linguagens formais usadas na matemática. Na língua portuguesa, por exemplo, uma oração com significado contém sujeito, verbo e predicado. Já as linguagens formais da matemática geralmente não empregam orações, mas fórmulas. Algumas dessas fórmulas podem conter termos, os quais correspondem, intuitivamente falando, ao sujeito da língua portuguesa. No entanto, em geral, não existe o equivalente a verbos nas linguagens formais que matemáticos empregam, apesar de existirem predicados. Por que isso? Porque verbos não são tão necessários quanto parecem. Por exemplo, a oração "a bola é vermelha" poderia ser escrita simplesmente como VB. B é uma constante, um caso particular de termo, e V é um predicado. Podemos interpretar B como sujeito e V como predicado. Neste caso, lemos: a bola satisfaz o predicado vermelho. É claro que, abreviadamente, podemos ler como: a bola é vermelha. A oração "a bola vermelha quica" pode ser escrita simplesmente como VB e QB. V é o mesmo predicado vermelho e Q é o predicado quica. Portanto, lemos a fórmula como: a bola satisfaz o predicado vermelho e o predicado quica, ou, abreviadamente, a bola é vermelha e quica. Mas os termos usados na matemática raramente são constantes. Matemáticos preferem trabalhar com outro tipo de termo, chamado de variável. Veja, por exemplo, esta fórmula. Este primeiro símbolo, que parece um E maiúsculo invertido, é aquilo que se chama de quantificador existencial, que se lê simplesmente como existe. Se interpretarmos B como predicado bola, então lemos esta fórmula como existe X, tal que X satisfaz o predicado bola. Ou, abreviadamente, existe algo que é uma bola, ou, se preferir, existe bola. O emprego de variáveis permite falar de qualquer objeto, incluindo bolas e aqueles que nada têm a ver com bolas. O equivalente a um sujeito em uma oração, quando falamos de uma fórmula matemática, é um conceito abstrato, chamado de variável. Logo, a oração "a bola é vermelha e quica" pode ser reescrita como: existe X, tal que BX, e VX, e QX. Ou seja, existe uma bola vermelha que quica. Além do quantificador existencial, matemáticos gostam também de usar o quantificador universal. Esta fórmula, por exemplo, se lê: para todo x, x satisfaz o predicado B. Se B for o predicado bola, então podemos interpretar esta fórmula como a sentença "tudo é bola". Para que matemáticos possam usar os quantificadores universal e existencial, é necessário estabelecer um universo de discurso. Este universo de discurso é simplesmente uma coleção de objetos que define um contexto. Geralmente, matemáticos usam como universo de discurso classes de conjuntos, conjuntos específicos de números, classes de funções, conjuntos de matrizes, entre muitas outras possibilidades. Para os propósitos deste vídeo, usamos como universo de discurso a coleção dos objetos que são exibidos neste vídeo no momento em que cada fórmula é exemplificada. Vejamos então alguns exemplos. Existe X tal que BX. Se existe X tal que X é bola, então pelo menos um dos objetos mostrados é uma bola.
O primeiro símbolo nesta fórmula corresponde à negação. Não é o caso que existe algo que seja bola. Ou seja, não existe bola. Existe x tal que não é o caso de x ser bola. Ou, se preferir, existe x tal que x não é bola. Não existe x tal que x não é bola. Isso equivale a dizer que tudo é bola. Para todo x, x é bola. Não é o caso que para todo x, x é bola. Ou seja, nem tudo é bola. Para todo x, x não é bola. Ou seja, nada é bola. Não é o caso que para todo x, x não é bola. Isso equivale a dizer que existe bola. Todos esses exemplos se referem a predicados monádicos, que são aqueles que se aplicam a uma única ocorrência de termo. Mas e se tivermos um predicado binário? Um predicado binário é um predicado que se aplica a duas ocorrências de termos. Por exemplo, podemos ter o seguinte predicado binário se. Esta fórmula pode ser interpretada, digamos, como x é diferente de y, mas tem uma das cores de y. Predicados binários são muito comuns em matemática. O mais famoso de todos é a igualdade. Igualdade é um predicado binário que pode ser chamado de i, de modo que se lê esta fórmula como x é idêntico a y. No entanto, a notação mais usual é esta: x é igual a y. Para dizer que x é diferente de y, podemos escrever: não é o caso que x é idêntico a y. A notação abreviada é simplesmente x é diferente de y. Com muita frequência, predicados binários são antecipados em fórmulas por quantificadores lógicos. Vejamos alguns exemplos. Antes de mais nada, reinterpretemos o predicado se da seguinte forma: se x é diferente de y, então x tem uma das cores de y. Agora observe. Para todo x, para todo y, se x é diferente de y, então x tem uma das cores de y. Em outras palavras, todos os possíveis pares de objetos distintos compartilham uma mesma cor. Para todo x, existe y, tal que, se x é diferente de y, então x tem uma das cores de y. Em outras palavras, seja qual for o objeto escolhido, certamente encontramos pelo menos um outro que tem pelo menos uma cor em comum. Existe x, tal que para todo y, se x é diferente de y, então x tem uma das cores de y. Neste caso, a bola com as cores vermelho e azul tem pelo menos uma cor em comum com cada um dos demais objetos. Existe x, existe y, tal que, se x é diferente de y, então x tem uma das cores de y. Aqui, a bola vermelha e azul têm uma cor em comum com a bola vermelho e amarelo. As demais não têm cor alguma em comum. Não é o caso que para todo x, para todo y, se x é diferente de y, então x tem uma das cores de y. Ou seja, existem pelo menos dois objetos distintos que não compartilham qualquer cor. Para todo x, para todo y,
Não é o caso que se x é diferente de y, então x tem uma das cores de y. Em outras palavras, nenhum dos objetos compartilha cor alguma com qualquer outro. Terminando este vídeo, experimente você mesmo criar suas próprias fórmulas e exemplos. Em princípio, podemos usar quantos quantificadores quisermos, independentemente de trabalharmos com predicados monádicos, binários ou com mais ocorrências de termos. O problema ocorre quando usamos sequências muito grandes de quantificadores alternados. Em geral, até mesmo matemáticos profissionais encontram considerável dificuldade para lidar com fórmulas desse tipo. Se você quer realmente aprender matemática, jamais conseguirá isso apenas com vídeos educativos, ou lendo livros, ou acompanhando aulas. É indispensável o empenho individual e a troca de ideias com profissionais experientes. Não é fácil fazer matemática, mas é revelador. Matemática revela uma natureza intrínseca do mundo que vivemos e de nós mesmos. E, além disso, encontra aplicações em praticamente todas as áreas do conhecimento, incluindo a tecnologia que viabilizou este vídeo.